Boa noite, prof. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem nesse tempo de pandemia que a gente está passando, né? Bom, o nosso grupo ele vai falar sobre a regulação da via da pentose e fosfato no câncer. O grupo é composto por mim, Gabriela de Lima, pela Tamile José, pela Sandra da Silva, pela Rafaela da Rosa e pelo Matheus Mota. Bom, eu vou falar um pouco sobre a introdução do artigo e sobre o que vamos falar no decorrer do trabalho. Sabe-se muito que as células tumorais reprogramam seu metabolismo energético para atender às altas demandas biogenéticas em apoio ao crescimento rápido e descontrolado. Diferentemente dos tecidos normais, a maioria das células cancerígenas exibe mudanças fundamentais no metabolismo dos nutrientes e depende da glicose aeróbica, um fenômeno chamado efeito Warburg, que vai ser explicado um pouco mais na frente. O aprimoramento da glicose aeróbica fornece às células cancerígenas uma vantagem proliferativa, gerando fontes de energia suficientes, como 5-trifosfato de adenosina, e fornecendo intermediários de carbono para a biossíntese. Em organismos multicelulares, a absorção e o metabolismo de nutrientes na maioria das células são fortemente regulados por sistemas de controles rigorosos para evitar a proliferação anormal. No entanto, as células cancerígenas podem superar essa vigilância metabólica, adquirindo mutações genéticas em genes como supressores de tumores e oncogenes. Essas mutações genéticas podem se acumular nas células ao longo da vida útil de um indivíduo e alterar funcionalmente as vias de sinalização que detectam ou ajudam a programação metabólica aberrante. Mudanças evidentes nessas vias de sinalização aumentam a captação e o metabolismo de nutrientes necessários para a sobrevivência e proliferação das células de combustível. O metabolismo dos nutrientes, especialmente o metabolismo da glicose, tem sido associado ao controle de crescimento, tanto pela ativação quanto pelo silenciamento genético de certos genes tumorais, levando à proliferação descontrolada das células, à interrupção do ciclo celular e até ao envelhecimento celular. Nesse trabalho, vamos discutir sobre como a PPP e a glicose são reguladas e equilibradas no contexto de captação de nutrientes e certas respostas ao estresse no câncer. Também revisaremos a regulação do PPP por várias vias de sinalização implicadas na proliferação celular e como esse regulamento pode ajudar as células a entender as altas demandas da biogênese durante a proliferação. A glicose é um combustível comum para os organismos multicelulares, entrando nas células através de um transportador de glicose e sendo fosforilada pela hexokinase, para formar glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato pode ser metabolizada ainda mais pela via glicolítica e pelo PPP. O último também é conhecido como desvio de hexose monofosfato, que é possível observar na figura 1. A glicose 6-fosfato é então isomerada em frutose 6-fosfato e metabolizada através de glicólise em piruvato por várias enzimas glicolíticas, levando à produção de ATP e em outros metabólitos essenciais. Nas células cancerígenas, a maioria dos piruvatos é convertida em lactato em vez de entrar nas mitocôndrias para posterior oxidação. Esse lactato é então liberado das células. A glicose 6-fosfato também pode ser desidrogenada pela glicose 6-fosfato desidrogenase, no ramo oxidativo do PPP. Essa reação é irreversível e limita a taxa de condições fisiológicas, sendo que o PPP inclui o ramo oxidativo e não oxidativo. Durante a fase oxidativa, o NADP positivo atua como aceitador de elétrons nas duas reações oxidativas, que são a primeira e a última reação. Portanto, uma molécula de glicose oxidada e metabolizada pelo PPP pode produzir duas moléculas de NADPH. O NADPH desempenha um papel vital na biossíntese redutiva e na proteção das células de espécies reativas de oxigênio, que danificam as micromoléculas e acabam causando a morte celular. A outra molécula importante gerada pelo PPP é a ribose 5-fosfato, que é um precursor importante de muitas biomoléculas, como os nucleotídeos. Aqui na imagem é possível observar uma representação da PPP e da glicólise. O ramo oxidativo da PPP produz NADPH, que pode ser usado em reações biosintéticas para os nucleotídeos, lipídios e defesas antioxidantes. O ramo não oxidativo reversível produz ribose 5-fosfato a partir do ramo oxidativo, bem como intermediários glicolíticos.
As setas pretas sólidas representam fluxo glicolítico, as setas verdes representam o ramo oxidativo da PPP e as setas azuis claras representam o processo de várias etapas do ramo não oxidativo da PPP. Para ter uma melhor visualização, cada componente do processo metabólico foi abreviado. PPP é a via da pentose fosfato. G6PD é a glicose 6-fosfato desidrogenase. 6-PGD é a 6-fosfogluconato desidrogenase. TQT é a transquetolase. Taldo-1 é a transaldolase. HK é a hexoquinase. GLUT é os transportadores de glicose. PFK1 é a fosfofructoquinase 1. PGM é a fosfogliceraltemutase. PKM2 é o piruvato sinase. LDHA é o lactato desidrogenase A. FBP é a frutose 1,6-bifosfato. E o PEP é o fosfoenol piruvato. Boa noite, meu nome é Matheus. Vou falar um pouco aqui da reprodução glicolítica e o efeito Warburg. Então, de acordo com o nosso artigo, a gente viu que estudos demonstram que o metabolismo energético das células tumorais se encontram alterado. Essas células elas apresentam grande dependência do metabolismo glicolítico. Quando a via bioenergética produz energia rápida e metabólitos capazes de suportar o autocrescimento e proliferação apresentados pelo tumor. Esses estudos mostram que as células glicolíticas são suscetíveis à morte celular quando sujeitas a baixa disponibilidade de glicose. Mas em algumas células cancerosas, incluindo até as glicolíticas, podem, de certa forma, ser eficientes, adquirir uma maior tolerância à falta de glicose, levando, assim, a sobrevivência dela com mais agressividade. E uma explicação que pode ser a ativação da sinalização e das vias metabólicas compensatórias. Lá na década de 1920, um fisiologista alemão, o Otto Warburg, observou que as células cancerígenas consomem grande quantidade de glicose e as convertem em lacto, mesmo na presença de oxigênio, chamada de glicose aeróbica ou o famoso efeito Warburg. Essa glicose ela é rapidamente metabolizada através de glicólise e convertida em lacto de 3 carbonos, que é excretada pelas células, em vez de ser oxidada. Comparado a às células normais, apenas 2 moléculas de ATP podem ser geradas a partir do metabolismo de uma molécula de glicose em células cancerígenas. Mas tem um porém. Com apenas 10 etapas de reação ocorrem durante a glicólise aeróbica, as células cancerígenas são capazes de produzir ATP e acumular intermediários glicolíticos muito rapidamente, em comparação às células que utilizam fosforilação oxidativa mitocondrial, em que a glicose é completamente catabolizada. Portanto, temos razões para acreditar que a adoção da glicose aeróbica, preferencialmente sobre a fosforilação oxidativa, um fenômeno agora conhecido como o efeito Warburg, acaba não sendo prejudicial para as células cancerígenas. Em vez disso, esse viés pode representar uma vantagem, ela acaba sendo algo vantajoso para as células cancerígenas. A PPP é uma importante via catabólica da glicose que liga o metabolismo da glicose à biossíntese do precursor nucleotídeo. Ribose e a produção do NADPH é essencial para a defesa antioxidante e biossíntese redutiva, como a síntese lipídica. Estudos recentes demonstram que a PPP, juntamente com a glicose, coordena o fluxo de glicose e apoia a biogênese celular, as macromoléculas e a produção de energia.
O maior fluxo de PPP está presente em muitos cânceres humanos. Estudos posteriores também revelaram que as alterações de PPP contribuem significativamente para o crescimento e sobrevivência do tumor sob certas condições de estresse. A PPP e a glicólise são regulados coordenadamente para apoiar o crescimento e a sobrevivência das células. E a regulação de algumas oncoproteínas-chave e supressores de tumores na glicose e o PPP. Proteínas tumorais que são frequentemente ativadas em cânceres regulam positivamente a glicólise e o PPP. O efeito Harburg, ou glicólise aeróbica, é um efeito que em células tumorais converte a glicose a ácido lático, mesmo na presença de oxigênio, diferente das células normais do organismo que realizam o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Nada mais é que uma reprogramação metabólica das células tumorais a se adaptar à glicose, que consequentemente tem a ver com o PPP, que foi falado acima sobre a questão da glicólise. Biossíntese descontrolada. O papel central da PPP no metabolismo do tumor atraiu mais atenção nos últimos anos. Evidências emergentes sugerem que o PPP é rígido e meticulosamente controlado nas células e que sua regulação anormal leva à biossíntese descontrolada. Primeira enzima limitadora. Como a primeira enzima limitadora de taxa na PPP, a G6PD recebeu recentemente uma atenção significativa. Sua atividade enzimática é medida por vários sinais e atua como sensor dos níveis celulares de NADP positivo. O PPP, uma fonte primária de NADPH citossólico. Como a PPP é uma fonte primária de NADPH citossólico, espera-se que a G6PD, sozinho ou em conjunto com 6PGD, faça uma grande contribuição para a produção de NADPH. A via glicolítica e a PPP. A via glicolítica e a PPP são duas vias metabólicas fortemente conectadas e ajustam comparativamente a captação e metabolismo da glicose. Vários estudos revelaram que o bloqueio de uma dessas duas vias teria um impacto dramático na outra sob certas condições de estresse. Por exemplo, a inibição da G6PD nas células HCT116 do câncer de cólon humano ou células MF leva ao aumento do fluxo glicolítico e da produção de lactato dentro de um período de tempo relativamente curto. Células expostas ao estresse oxidativo. Quando as células são expostas ao estresse oxidativo, muitas respostas são induzidas, incluindo o aumento dos níveis de NADP positivo e ROS celulares. O estresse oxidativo pode induzir a ativação de P53, que promove a expressão TIGAR e suprime a expressão de PGM e GLUT, levando à inibição da glicólise. Além disso, o ROS inibe o PKM2 e assim reprime a glicólise. O acúmulo de intermediários glicolíticos causados por canais de inibição glicolítica direcionado ao fluxo de glicólise para PPP. Enquanto isso, a inibição da G6PD pela ativação da P53 é bloqueada pelo aumento da NDP positivo, abrindo a porta para a ativação da PPP. É importante notar que na ausência de estresse, a ativação de P53 aumenta o fluxo de PPP, demonstrando que a inibição do G6PD medida por P53 provavelmente substitui os efeitos do TIGA e outros reguladores. A G6PD é importante para o crescimento e desenvolvimento. Entretanto, a severa deficiência de G6PD é letal para os embriões. Essa explicação para a G6PD na produção de NADPH para a desintoxicação de erro. Porém, devido ao NAPDH ser de importância para o equilíbrio entre a biossíntese redutora redox, a importância do R5P para síntese de nucleotídeos, uma forma de atingir as células tumorais de rápido crescimento é a inibição do PPP. O aumento do fluxo de PPP ou atividade do G6PD pode ser localizado em algumas linhas de células cancerígenas e está relacionado em algumas das mutações oncogênicas nos cânceres humanos. Com isso, podemos dizer que a G6PD é ágil e possui um papel crucial na promoção da sobrevivência e proliferação celular maligna. A G6PD nas células
NIH3D3. Estimula o crescimento celular aumentando os níveis intracelulares de NADPH e glutationa. Portanto, a G6PD tem grande importância no papel de apoio ao crescimento de células cancerígenas. Em algumas células cancerígenas, a sua reintrodução recupera o crescimento de células com deficiência de TAP73 e reduz quase completamente a proliferação de células H1-299 de câncer de pulmão humano. Isso quer dizer que a G6PD pode atuar como oncogene, se tornando uma opção para o desenvolvimento de drogas anti-câncer, ainda que seja necessário muitos estudos clínicos. A nossa conclusão. É possível concluir que a pentose é uma oxidação da glicose do fosfato 6 em pentoses de fosfato, onde a NADP mais o receptor de elétrons basicamente ocorre nos tecidos que realizam ativamente a biossíntese de ácidos graxos e esteroides, na glândula mamária, tecido adiposo, córtex adrenal e fígado. Sua regulação é feita através de reações oxidativas com produção de NADPH e através de isomeriação e hiperimeriação de ribulose sulfato 5. A falta ou deficiência da vitamina tiamina é comum em pacientes com câncer, pois ela é envolvida na síntese da ribose, que é a molécula mestra na síntese de DNA e RNA. Outra conclusão que é feita é que nossos cursos da área de nutrição, enfermagem e fisioterapia se integram em relação à pentose e o câncer. Na área da nutrição, o nutricionista cuida da parte da alimentação do paciente com câncer, orientando comer alimentos ricos em tiamina, tratando também a anemia hemolítica que é causada pela pentose. Na área da fisioterapia, o profissional irá atuar nos seguintes tratamentos, minimizando a complicação como dor, fraqueza muscular, tensão muscular, fadiga, perda de massa muscular, linfedemas, fibrose, retrações e ardências cicatrizais, diminuindo a amplitude de movimentos, encurtamento musculares, alteração de postura e alterações respiratórias. O fisioterapeuta pode usar intervenções fitoterapêuticas como alongamento, eletroterapia, massoterapia, alongamento passivo e ativo, exercícios de fortalecimento muscular, com ou sem carga, exercício de amplitude de movimento, exercício cardiorrespiratório, exercícios pulmonares, sinosterapia respiratória, manobras de higiene brocônica, manobras de reexpansão pulmonar. Essa é a nossa referência. O artigo a gente pegou do site da PubMed. Ele foi publicado em 2014 e as imagens que apareceram durante a apresentação foram todas pegadas do Google Imagens. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção. Tenham todos um ótimo final de semana.